Boa tarde, meus queridos amigos, queridos irmãos. Prazer estarmos mais uma vez anunciando a palavra do Senhor. Para isso é que nós vivemos, para anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesta tarde, estar lendo com os nossos amigos, com os nossos irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo 1, Marcos, capítulo 1, vamos ler alguns versos a partir do verso 14, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galícia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Mudando aqui a folha, seguindo o texto da palavra de Deus, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Eu quero, nesta tarde, falar por alguns minutos sobre esse assunto que é muito importante. Estamos vivendo um tempo em que parece que é tão difícil seguir a Jesus, parece que é tão difícil fazer a obra de Jesus Cristo, que fora enviado por Deus para salvar. Mas não somente isso. Jesus veio para buscar e salvar os que se havia perdido. Mas também, na sequência, curou muitos enfermos. E esse foi o ministério de Jesus, começando por salvar as almas, por salvar as pessoas. Que muitas pessoas às vezes pensam que Jesus veio só para curar. Não. Jesus veio buscar e salvar os que se havia perdido. E, na sequência, muitas pessoas foram curadas. Diz a Bíblia que Jesus curou o coxo, enfermo, surdo, mudo, cego. Curou tudo isso na sua passagem aqui pela terra. Todas essas pessoas, todas as enfermidades foram curados por Jesus. Mas Jesus, na verdade, ele cumpriu o seu ministério aqui na terra. Mas diz a Bíblia que João veio para preparar o caminho do Senhor, pregando no deserto: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é uma palavra que ouvimos muito falar os pregadores. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. Porque Deus está cuidando de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas qual é a nossa parte, irmão Claudino? Qual é a nossa parte? Sim, a nossa parte é estarmos vivendo para servir a Deus, vivendo para adorar a Deus,
adorando a Deus em todo o tempo. Essa é a nossa parte. O que nós precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e continuar anunciando o Evangelho de Deus, o Evangelho que transforma, porque Jesus Cristo transforma. Então nós precisamos estar sempre pronto a anunciar esta palavra para mudar a história de muitas pessoas, para tirar muitas pessoas das garras de Satanás. Hoje nós vemos as pessoas muito envolvidas com tantas coisas. E o seu tempo está escasso por isso, não tem mais tempo para buscar a Jesus. E eu te aconselho nesta tarde, busque a Jesus enquanto se pode achar. Invoque o seu nome. Diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E eu quero te afirmar que Jesus está perto de você, Jesus está perto de mim, Jesus está dentro de nós. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos clamar pelo socorro do nosso Deus. Certa feita, Jesus entrou num barco e os seus discípulos seguiram. E quando eles entraram no barco e o barco começou a deslizar por cima das águas, Pedro pediu a Jesus que fosse ter com ele. Jesus disse, vem. Jesus está sempre dizendo, vem para nós, vem. Igreja, vem, vem, que eu estou aqui te esperando. E Pedro foi, mas quando ele foi ter com Jesus por cima das águas, ele afundou, começou a afundar. E ele disse, socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e socorreu e disse, homens de pouca fé. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos clamar pelo socorro de Deus em todo tempo, em todo lugar. Porque nunca estamos seguros longe do Senhor Jesus. Só há segurança em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos dê a paz sempre. Vivamos para adorar ao Senhor. Eu espero que você tenha sentido bem, vá sentir bem com esta palavra, porque Deus está falando conosco, Deus está falando, Deus fala com os pastores. Eu não sou pastor, sou diácono. Deus fala com os pregadores da sua palavra. E os pregadores anunciam a palavra de Deus para tirar alguém das garras de Satanás e trazer para a sua maravilhosa luz. E o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê sempre a alegria de pregar o seu evangelho. Você possa estar ouvindo esta palavra e também comentando, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando com as pessoas, para que outras pessoas possam ouvir. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Amém?